Eu acho que a valorização de um profissional não tem relação direta com o país onde ele nasceu, né? Eu acho que nascem grandes profissionais em qualquer lugar do mundo e quem se destaca e recebe o convite para estar lá deve ter a capacidade para exercer o cargo. Eu acho que a questão dos estrangeiros nos últimos meses no futebol brasileiro, ela está ficando mais clara. Já tivemos 3 profissionais de fora. Ano passado o Gareca dirigiu o Palmeiras. Já tivemos Diego Aguirre no Internacional. E hoje estamos tendo o Osório no São Paulo. E estamos vendo as dificuldades que os 2 anteriores passaram e que o Osório está passando. E para quem está no dia a dia, né? Então você vê que o problema está lá. O problema está no futebol brasileiro, na estrutura, na maneira como tudo anda ou não anda. Não está no técnico exclusivamente. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que enquanto nós não abordarmos essa questão estrutural de forma mais consistente, nós realmente não vamos resolver os problemas. E penso que seleção brasileira é consequência do futebol brasileiro e não o contrário. Nós não vamos corrigir o futebol brasileiro partindo da seleção brasileira. Nós podemos corrigir a seleção brasileira partindo do futebol brasileiro. A ordem para mim é essa. Está sendo mais fácil pelo nível de compreensão que Osório está recebendo de vocês, de seus colegas. É bastante grande o nível de compreensão. Acho que um técnico brasileiro com esse nível de compreensão faria um grande trabalho, independentemente de onde ele estivesse. É uma questão boa de se discutir. A gente quer formar elencos maiores porque nós temos muitas competições e temos muitos jogos. Na medida em que a gente faz o rodízio e vence, o trabalho está certo, e logo em seguida, quando vem a derrota, o mesmo rodízio está errado. Então já existe aí uma incoerência na análise, né? Foi possível ver isso em relação ao trabalho do Diego Aguirre no Internacional, por exemplo. Então, o que o brasileiro está acostumado e o que o torcedor brasileiro gosta é quando ele for perguntado sobre a equipe dele, ele saber a escalação. Assim, a cultura do Brasil se construiu no futebol. E eu penso que algumas coisas você precisa ir mudando, mas não deve mudar de maneira tão radical e tão drástica. É muito difícil você ter um entrosamento de equipe mudando muitos jogadores a cada jogo. Eu já deixei de fazer porque a qualidade da equipe ia cair. Uma coisa é você ter 25 jogadores escolhidos entre os melhores do mundo, que até a cor do olho você pode escolher dependendo da situação, de tanto dinheiro que você tem para contratar. Outra coisa é você estar com um grupo que você sabe que seus 25 jogadores não estão no mesmo nível e que muitos deles são meninos, que você precisa formá-los, muitos deles são jogadores chegando de equipes menores, que você precisa afirmá-los, vestindo uma camisa maior, mais pesada, mais tradicional. E outra coisa é o momento da equipe, que também pode gerar mais segurança para você fazer ou gerar mais instabilidade para você deixar de fazer. Existem momentos que se tem emergências para resolver. E não é hora de ficar fazendo rodízio, não é hora de ficar fazendo troca e você deixa os jogadores mais intranquilos. Então acho que ao técnico é exigido a sensibilidade, ele já tendo uma boa experiência para saber a hora de fazer e a hora de deixar de fazer. É como lançar jogadores jovens, por exemplo, que todos temos a necessidade de fazer, que são formados nos grandes clubes brasileiros. Tem hora que isso é mais adequado e tem hora que você precisa esperar um pouquinho, exatamente para não perder talvez uma grande oportunidade ou o nascimento de um grande jogador.
Bom, acho fundamental para os grandes clubes ter hoje um setor de análise de desempenho dentro do clube. Isso tem muita validade para o técnico que está desenvolvendo o trabalho naquele momento. Você tem uma capacidade de análise do rendimento do adversário, mas muito mais importante, tem uma análise muito objetiva do rendimento da sua equipe, dos seus jogadores. Para tomada de decisão, vale como uma ferramenta importante. Tem muitas horas que o técnico se coloca para tomar uma decisão, tem dúvidas, e esses dados são extremamente importantes para você avaliar, para você tomar a decisão. Depois tem as questões das contratações. Se investe um dinheiro que não se tem muito e você reunir informações para que o clube possa tomar a melhor decisão é hoje fundamental. O técnico pode ter essa informação de vários lugares, mas penso que o clube deve construir as suas próprias informações, porque é de suma importância. Algumas delas são extremamente sigilosas e pertencem ao interesse direto do clube. E quando você tem essas informações construídas dentro do clube, você tem menos interferências externas sobre elas. As pessoas têm os seus interesses quando te passam informação de A, B, C jogador. É justo, elas querem fazer os negócios delas. É assim que funciona, né? Mas o clube, construindo essas suas próprias informações, ele tira esse interesse comercial, se apoia em questões técnicas importantes para tomar a sua decisão final, e aí sim cabe ela sempre a parte diretiva do clube tomá-las. Esse trabalho é feito para que essa informação esteja à disposição de quem precisa tomar essas decisões. Eu sou um técnico que pensa o seguinte: se o clube quer escolher uma comissão técnica permanente, e eu acho que os clubes a partir dos últimos anos estão tentando fazer isso, porque como se troca muito técnico no futebol brasileiro, quando uma equipe sai, ela acaba levando quase todas as informações do clube com ela. E fica o novo técnico que chega muito desprovido dessas informações. Então, os clubes se atentaram que era necessário você construir uma comissão técnica permanente que ficasse com boa parte dessas informações para que o trabalho tivesse continuidade. E não penso que cabe ao técnico que está sendo contratado decidir quem vai ser o técnico permanente ou não. Cabe ao clube escolher um profissional que tenha capacidade para fazer isso. E deve escolher bem, porque a relação entre os que estão e os que chegam não é muito fácil às vezes. Então você escolher bem esse profissional com um perfil da pessoa de diálogo, né, que sabe que está fazendo um trabalho para o clube, mas que esse trabalho precisa estar sempre bem relacionado com o técnico que está no momento, ela é fundamental para que isso funcione bem. E o David, nesses poucos dias aí que estamos, ainda nem 30 dias, se mostrou um profissional com essa capacidade, a gente está se entendendo muito bem. E ao mesmo tempo, também cabe ao profissional que tem mais experiência, que está chegando, que já tem mais currículo, compartilhar o seu conhecimento com esses profissionais que estão aí. Faz parte dessa boa relação, né? E eu acho que a gente está funcionando bem em relação a isso. Essa é uma boa pergunta para a gente ampliar um pouco essa nossa discussão, né? No Brasil hoje, você reduz essa discussão para os seguintes aspectos, né? Se um time joga com 3 zagueiros, é defensivo. Se um time joga com 3 volantes, é defensivo. Se um time joga com 3 atacantes, é ofensivo. E são pensamentos muito simplistas e muito rasos para o futebol de hoje, tá? Recentemente, lendo o livro do Guardiola, eu li uma parte quando ele chegou no Bayern, que o jornalista que estava acompanhando o trabalho para escrever o livro manifestou uma estranha preocupação do Guardiola com a parte defensiva, que ele, jornalista, não esperava.
E aí, numa conversa um pouco mais reservada, o questionou sobre isso. Como que um técnico que era conhecido muito mais pelos aspectos ofensivos, pelo um futebol brilhante, bem jogado, tinha tantas preocupações com a questão defensiva. E ele disse o seguinte: se minha equipe se defender bem, eu tenho certeza que ela vai estar muito preparada para atacar bem. Eu respeito a ordem que se coloca isso. Você pode inverter um pouco, você pode dizer que uma equipe que ataca bem, ela também está mais preparada ou precisa se defender menos, é verdade. Mas ambas têm uma relação muito direta. Uma equipe que se defende mal, ela ataca com medo. E você não pode atacar ninguém com medo. Se você estiver fazendo a tua jogada ofensiva preocupado que se você perder a bola, vai acontecer algo muito grave lá atrás, você não ataca tranquilo. Então, não existe mais hoje uma coisa separada da outra, assim como não existe a preparação física mais separada da preparação técnica. O futebol é um todo, mas um todo mesmo, né? Está aí a periodização tática para comprovar isso, né? E eu acho que a gente precisa enxergar o futebol exatamente como um todo, tá? Tem a especificidade, acho que temos que ter a preocupação específica com determinadas situações, por isso que escolher um modelo de jogo hoje é muito importante, porque a partir da escolha do modelo de jogo, da construção de um modelo de jogo, é que se constrói todo o resto, se constrói o modelo de treino, né? Se constrói o treino específico para funções e para características dos jogadores que precisam jogar. Então, eu como todo brasileiro gosto de um futebol ofensivo. Mas outras modalidades brasileiras também só atacavam e tiveram que se preocupar com a parte defensiva. O basquetebol brasileiro só atacava também, se defendia muito mal. E depois tivemos que ouvir de alguns técnicos que vieram de fora que precisávamos melhorar a parte defensiva para sustentar essa grande qualidade ofensiva que tivemos. O voleibol brasileiro também era muito técnico, mas bloqueava pouco, defendia mal. E tivemos que melhorar a parte defensiva e não perdemos nada na parte ofensiva. Então, esse é um assunto que nós precisamos discutir bem para o torcedor brasileiro enxergar melhor. Não precisa abrir mão da parte ofensiva de uma equipe para você se defender bem. Uma coisa não está separada da outra. Elas precisam estar interligadas para que a equipe seja realmente muito boa. Aí voltamos para a qualidade do jogo. Então, independentemente se eu colocar 3 volantes, ou se eu colocar 3 atacantes, ou se eu colocar 3 defesas, o time tem que jogar bem. Os meus volantes têm que ter qualidade de saber jogar. É muito duro para a gente ouvir isso, mas a Alemanha nos ganhou de 7-1 com 3 volantes. 3 volantes de muita qualidade. Um jogo com muita qualidade. Mas isso é importante. Então, essa é a discussão que me serve mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que o jogo precisa ser melhor construído, precisa ser melhor jogado. O defeito está aí. Não está no sistema, né? Todos os sistemas jogam bem. Se bem executados, jogam bem. E também todos jogam mal, se forem mal executados. Primeiro que eu gosto do Cruzeiro. A gente tem uma relação de sentimento forte desde 97. Porque o Cruzeiro, quando o Paulo Autuori estava aqui em 97, dirigindo a equipe, o Cruzeiro me permitiu fazer um estágio, e foi meu primeiro estágio num clube de ponta do futebol brasileiro. E para um desconhecido como eu era, né, isso tem muito valor. Então, estabelecemos uma relação de amizade com muitas pessoas aqui desde aquela época. E eu sempre olhava para o Cruzeiro como um lugar que eu gostaria de trabalhar na minha carreira. Já havia acontecido, né, 2 oportunidades que a gente não conseguiu realizar. E dessa vez eu achei que era a hora de estar aqui. Eu acho que você olha nessa relação de futebol e eu olhei para o Cruzeiro e
e pensei que o Cruzeiro precisava de um treinador como eu e que eu precisava de um clube como o Cruzeiro para dirigir nessa hora. Não, primeiro que não houve retrocesso na negociação, ela apenas não evoluiu, houve uma intenção do Cruzeiro na época, da mesma maneira como houve uma intenção do Corinthians. O Cruzeiro estava classificado para a Libertadores, tinha sido terceiro do Brasileiro, sob o comando de Dorival Júnior. E o Corinthians havia sido rebaixado para a segunda divisão num jogo contra o Grêmio que eu dirigi lá em Porto Alegre, no jogo do rebaixamento. E o que pesou na balança foi estrategicamente uma visão de carreira mesmo. Era o primeiro trabalho que eu saía para fazer fora do Rio Grande do Sul e era importantíssimo que esse trabalho produzisse resultado. Porque futebol é assim, você pode aparecer bem, muitos técnicos apareceram bem no primeiro trabalho, porque essa ultrapassagem ela é muito dura, né? Os conceitos e os preconceitos são formados muito rápidos. Então você no segundo trabalho ter continuidade na evolução era muito importante. E eu olhei para o Corinthians e via que a possibilidade era muito maior disso acontecer num clube que ia jogar a Série B brasileira, que tinha uma estrutura que apontava com quase 100% para você subir de divisão e aí afirmar um trabalho para dar continuidade em termos de carreira. A visão foi exatamente essa. Na época, é assim que a gente viu. Então, minha resposta para o Cruzeiro foi baseada exatamente nisso. Eu almocei com Alvimar e Zezé, no Rio de Janeiro, para agradecer o convite, para dizer a eles que ia escolher ir para o Corinthians por respeito ao Cruzeiro, mas que achava isso importante em termos de carreira e que um dia iríamos nos encontrar. Olha, quando eu cheguei no Corinthians, o Corinthians estava em baixa. Ele havia vencido tudo, mas já estava num Campeonato Brasileiro onde também disputou muito das últimas rodadas, mais próximo da zona do rebaixamento do que do título. Então, naturalmente, já vivia o momento de pós-grandes conquistas que todos os clubes passam. E quando eu saí do Corinthians em dezembro, o Corinthians foi campeão do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Fez a mesma pontuação que o campeão brasileiro, o Cruzeiro, e ganhou aí nos critérios de desempate. Então, já estava de novo um Corinthians em alta, um Corinthians que foi reconstruído para frente. A gente buscou algumas alternativas, formou um time novo, com muitos dos jogadores que lá estavam, mas com algumas aquisições importantes e renovações que se faziam necessárias. O Corinthians continuou isso, né, com a competência de quem assumiu o trabalho, do Tite e da nova direção que chegou, e está colhendo os frutos disso. Tem feito isso nos últimos anos, né? Tem mudado pouco, tem conseguido manter uma grande base e qualificando a cada temporada um pouco. Eu acho que esse é o segredo e a competência de quem consegue fazer isso. O Cruzeiro conseguiu fazer nos 2 anos com o Campeonato Brasileiro. Sabe, todo mundo tem a receita, né? O problema é executá-la. Eu penso que os grandes clubes precisam pensar em título sempre. Você não pode iniciar a temporada almejando menos do que conquistar alguma coisa. A distância entre almejar e estar preparado para atingir o objetivo é que a gente precisa construir. Em alguns períodos essa distância é maior, em alguns outros ela te aproxima mais. O que eu penso é que os grandes clubes precisam ser mais estáveis. Você não pode ser bicampeão brasileiro e depois, no outro ano, lutar para não cair. Ou há 2 anos atrás também lutar para não cair. Com a estrutura que se tem à disposição, eu acho que a gente precisa ser mais estável e aí o segredo está nesse planejamento que a gente está se referindo como clube, né?
para você não oscilar tanto, você precisa amparar suas decisões em questões mais técnicas. É para isso que estávamos falando antes do analista de desempenho ou da equipe de analista, porque ela é uma equipe, né? As grandes equipes no mundo hoje fazem isso, grandes clubes no mundo, eles têm observadores por todos os lugares, eles conhecem mais os jogadores brasileiros do que nós mesmos, né? Eles sabem o que é importante para você avaliar e isso a gente precisa fazer melhor para não oscilar tanto e para poder prometer ao torcedor quando iniciar a temporada que você vai estar no grupo de elite brigando pela conquista, que eu acho que é o lugar que o grande clube tem que estar. Todos os grandes vão ter condição de ganhar, né? Um dia vai ser o Cruzeiro, outro dia vai ser o Corinthians, depois vai ser outra equipe. Mas você tem que estar ali na briga sempre com eles, porque esse é o lugar do clube grande.